Cara, é o seguinte, tá tudo em aberto ainda, não dá pra você ter uma opinião formada, não dá pra você falar que o título tá encaminhado, até porque o Palmeiras, ele em 2022 viveu uma situação parecida, né? Ele tava invicto na competição. E aí no jogo de ida contra o São Paulo ele perde por 3-1. E aí no jogo da volta o Palmeiras consegue reverter a situação. 2023 a mesma coisa, estava invicto no Campeonato Paulista. E aí de uma forma bem surpreendente, né? Ele perde o jogo de ida pro Água Santa por 2-1 e reverte no jogo da volta. Então assim, é um cenário parecido agora em 2024, né? O que está acontecendo com o Palmeiras nessa final contra o Santos não é nenhuma surpresa. Os caras já estão calejados, não tenha dúvida disso. Eles têm totais possibilidades para conseguir buscar esse título no Allianz Parque, mas uma coisa tem que ser dita. O Santos está de parabéns, velho. Assim, esse Santos de 2024, com essa nova diretoria, é um tapa na cara, né, para diretorias aí que fica colocando dificuldade, né? Fica colocando empecilho, falando que não tem dinheiro para contratar, não tem opções no mercado. Cara, o Santos, ele com pouco, ele tá fazendo muito. Tá fazendo muito. Sinceramente, tudo que eu disse sobre o Santos em relação à partida contra o Red Bull Bragantino, não só em relação à partida contra o Red Bull Bragantino, e sim no Campeonato Paulista no geral. Foi o que eu disse aqui no meu pós-jogo, né? Quando o Santos ele foi pra final, quando ele ganhou aquela partida contra o Bragantino, eu falei, cara, o Santos ele tá fazendo um Campeonato Paulista quase que perfeito. É nota 8, 8,5, 9 esse Santos. Exceto algumas vaciladas na competição, incluindo o jogo ali das quartas de finais contra a Portuguesa, né? Que o Santos não foi bem. O que é normal também. Time nenhum vai conseguir mostrar um futebol bacana sempre. Eu uso o exemplo do Manchester City. Quem assistiu esse jogo aí do City contra o Arsenal, por mais que o Arsenal seja uma boa equipe, tá brigando pelo título da Premier League, mas, o City é o atual campeão europeu. O City, ele tem mais time. Tava jogando em casa e não conseguiu jogar, velho. Não conseguiu fazer nada. Ele foi extremamente anulado o jogo inteiro, praticamente. Então, assim, se nem o City do Guardiola consegue jogar bem todas as partidas, é óbvio que o Santos não vai conseguir, o Palmeiras não vai conseguir. Foi o que eu disse aqui também no pós-jogo em relação a vitória do Palmeiras contra o Novo Horizontino, que o Palmeiras não foi bem, mas que é normal também, acontece. Então, assim, a gente analisando essa situação, né, o que envolveu essa partida entre Santos e Palmeiras, a gente tira a seguinte lição. Primeiro, cara, o Santos é gigante. O Santos ele é absurdamente grande, velho. É um time que chegou no fundo do poço, chegou ali numa situação que, extremamente crítica, né? Uma diretoria que acabou com o Santos. O Andrés Rueda, ele é um dos piores dirigentes da história do futebol brasileiro em relação a time grande. Olha, eu já vi aí o Corinthians em situação ruim, o próprio Palmeiras, mas a forma que ele deixou o Santos, assim, eu acho que foi até pior do que quando o Corinthians caiu e do que quando o Palmeiras caiu, nas duas vezes. E aí, em pouco tempo depois, poucos meses depois, sei lá, 3 meses após a queda, o Santos ele se mostra, né, extremamente forte, cara. Um time bem organizado, a diretoria quietinha, calada, fazendo um grande trabalho, por mais que de repente não seja o campeão. Eu acho que o Palmeiras ele tem grande chance de reverter isso daí. O Palmeiras no Allianz Parque com certeza vai fazer um jogo muito melhor do que fez nesse jogo de ida. Eu não acho que o Palmeiras ele vai jogar... O Palmeiras é o típico time que não joga 3 jogos mal, cara. É difícil. É muito difícil você ver o Palmeiras numa sequência de jogos ruins. Jogou mal contra o Novo Horizontino, jogou mal contra o Santos. O Palmeiras no primeiro tempo ele foi...
Não vou dizer que ele foi dominado. Não vou dizer que o Santos ele colocou o Palmeiras na roda. Mas o Santos ele controlou a partida muito bem no primeiro tempo. Não deixou espaço para o Palmeiras. No segundo tempo, o Palmeiras ele conseguiu melhorar, né, ali o seu rendimento em relação ao que foi no primeiro tempo. Mas muito porque o Santos já tinha feito 1-0. O Santos já tinha feito 1-0 ali. E aí ficou esperando, né, a falha do Palmeiras. Ficou esperando algum erro que o Palmeiras pudesse cometer para jogar no contra-ataque. Enfim, acabou que não teve grandes falhas do Palmeiras e o Santos conseguiu ali segurar o resultado e também não ampliou. Mas eu duvido muito que o Palmeiras ele vá continuar pelo terceiro jogo seguido mostrando um futebol tão abaixo assim, né? Um futebol abaixo, cara. O Palmeiras aí nesses últimos 2 jogos, tanto contra o Novo Horizontino e agora em relação ao jogo contra o Santos, tá na base ali do vamos ver o que acontece. Vamos tocar pro Endrick e vamos ver se ele vai conseguir resolver. O moleque resolveu contra o Novo Horizontino. E obviamente, né, o Endrick tá extremamente desgastado tecnicamente. O moleque, por mais que tenha 17 anos, mas pera lá, né? Em menos de uma semana, o moleque fez 4 jogos, velho. Ele jogou no sábado contra a Inglaterra, aí daqui a pouco na terça joga contra a Espanha, e aí na quinta ele já tá no Brasil para jogar contra o Novo Horizontino, e no domingo já tem um jogo complicado, né? Um jogo pesado contra o Santos. Então, em um pouco mais de uma semana, na verdade, né? Eu falei em menos de uma semana, mas não. Em 8 dias, o moleque fez 4 jogos. Uma média de dia sim, dia não, ele tá jogando. Então, óbvio que o Abel tinha mais que colocar o Endrick mesmo, tá certo? Mas é óbvio que o moleque também não ia aguentar. Por mais que ele tenha 17 anos, tem uma hora que o músculo, ele apresenta desgaste, né? Não dá, cara. E pra vocês verem que o Endrick, não é só porque ele é novo, porque tem muito moleque novo aí de 17 anos que, cara, se estoura fácil, muscularmente falando. Mas ele fez 4 jogos na semana, praticamente um dia sim, um dia não, jogando. E aparentemente foi só um desgaste ali, não foi nada demais. Não foi uma lesão muscular, nada grave, pelo menos aparentemente. Enquanto eu tô fazendo esse vídeo aqui, eu não vi nenhuma notícia falando que ele vai ficar afastado um período longo. Então, pra você ver, né, que a musculatura dele é muito boa. E aí o Palmeiras ele tá nessa dependência, né, pra ver se o Endrick resolve. Não vai ser sempre que ele vai resolver. No meio de semana ele resolveu, lá na quinta-feira. Hoje não deu, cara. Hoje o Santos ele jogou basicamente a vida, né? O Endrick não conseguiu ter espaço. O Santos ele jogou de uma maneira extremamente encaixada. Hoje o meio de campo do Santos, não é exagero nenhum falar que é um dos melhores do país. Você vê ali a dupla de volante, o Pituca e o João Schmidt, cara, os caras estão jogando muita bola. E aí você vê o Juliano também distribuindo bem ali o jogo, o Guilherme, porra, uma grata surpresa pro Santos, tá jogando muito. Então, assim, é um time que sabe o que faz. Tudo o que eu disse em relação ao jogo do meio de semana, eu torno a dizer agora, cara. O Santos é um time consciente. É lógico que nesse jogo contra o Palmeiras, o Santos ele respeitou mais. Ele fez um gol, opa. Eu não vou dizer que o Santos ele se retrancou. Por mais que o Carille ele tenha, né, essa imagem de retranqueiro. Mas o Santos ele também não correu risco. Ele falou, quer saber? Vamos entregar a bola pro Palmeiras e vamos tentar jogar na falha. Então, assim, eu não acho que foi uma retranca do Santos. O Santos, ele respeitou o adversário. Ele viu que, 1-0, tá bom. 1-0, a gente consegue, né, na mentalidade dos caras. A gente consegue, com esse placar, chegar lá no Allianz Parque e mais do que vivo, né? Chegar com grande esperança mesmo de título. Então não vamos se expor. E foi o que o Santos fez. E o Santos não se expôs e o Palmeiras não conseguiu jogar. Mesmo tendo mais posse de bola ali após o gol do Santos, mesmo tendo ali mais campo para jogar, mas foi uma partida muito abaixo, cara. E aí você vê o Caio Paulista, por exemplo, que
Não sei por que não tá tendo mais espaço no Palmeiras. O Vanderlan entrando no jogo e entrando bem, então assim, acho que o Caio Paulista, ele não vai ter vida fácil. Com certeza vai ser um jogador que vai ficar amargurando o banco. Você vê aí o Rony, que entrou no segundo tempo também, não conseguiu destaque. Enfim, o Palmeiras não conseguiu jogar, velho. Tentou ali na base do abafa, na base do vamos ver se conseguia empatar, e não teve sucesso. Duvido que o Palmeiras vá jogar tão mal no jogo da volta. Acho que vai fazer uma partida melhor do que foi nesses 2 últimos jogos. Mas o Santos, se vacilar, o Santos ele vai conseguir o seu objetivo. Se o Palmeiras der mole, esse Santos aí que tem um meio de campo equilibrado, um ataque que também se mostra rápido e um jogador de ligação ali, que é o Juliano, extremamente agudo, se o Palmeiras vacilar, o Santos vai fazer gol e vai dificultar demais a vida do Palmeiras no jogo da volta, cara. Enfim, deixa a opinião de vocês aí nos comentários, rapaziada. Tamo junto, um abraço a todos.